A origem do ceifador, Grim Reapir pandemia. Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Misteriosos. Se você é novo no canal, inscreva-se e deixe seu like no vídeo. Hoje falaremos sobre a origem do ceifador e a relação do Grim Reapir com várias doenças em massa, como por exemplo a peste negra e a pandemia. Pesquise morte no Google e isso é o que você encontrará como uma das primeiras imagens. A figura está tão enraizada em nossa cultura que é difícil separar a morte bem da morte mal. Esta imagem icônica da morte personificada é um esqueleto que empunha uma foice e é nomeado o ceifador. Mas por quê? Para responder a essas perguntas, temos que olhar para a antiga religião e obras de arte, as escrituras aramaicas, e a peste negra. A maneira como conceitualizamos a morte e como escolhemos personificá-la muda com o tempo. E há mais no Grim Reapir do que apenas desgraça e melancolia. Imagens macabras da morte personificada existem desde pelo menos o final do século XIII. Esta ilustração, a lenda dos três vivos e dos três mortos, costuma ser considerada a primeira imagem europeia conhecida de uma figura de morte esquelética animada. Ela é baseada em uma história popular da segunda metade do século XIII. Vamos contar agora uma história muito popular, que contém versões em francês, inglês, italiano e alemão. A história conta que três jovens bem vestidos, aristocratas ou às vezes reis, estão fora caçando quando encontram três cadáveres animados, todos em diferentes estágios de decomposição. Para seu horror, eles os reconhecem como seus próprios ancestrais, ou talvez até mesmo uma visão espelhada deles mesmos. Os cadáveres alertam o trio vivo da fugacidade da vida, da grosseria da morte e da necessidade para arrependimento, direcionando os homens para um caminho mais justo. Os afrescos do Campo Santo em Pisa, uma parte da Piazza del Duomo conhecida como Cemitério Monumental, ou Campo Sagrado, também foram inspirados para nesta história. Os afrescos retratam uma morte voadora com asas de morcego segurando uma foice. Naquele mesmo século, um evento de proporções globais mudou fundamentalmente a humanidade. Relação com a percepção da morte, a peste bubônica, ou o que agora comumente chamamos de Black Morte. Sua expansão monumental em meados do século XIV na Europa, Ásia e África que matou uma enorme parcela da população global. Como tentamos controlar o horror de uma morte tão generalizada? Para dar mais informações sobre a peste negra, o que devemos saber sobre como as pessoas processavam a morte durante a peste bubônica? Então, vamos entender que até o final do século XIV, algo em torno de 20%, que já é uma porcentagem enorme, pulou para 75% da população mundial sucumbir a essa praga bubônica. E sim, isso é uma grande verdade, mas havia manutenção de registros inconsistentes e imprecisos e nenhum censo confiável havia para coletar dados consistentes. Com esse crescimento de mortes decorrentes da peste houve um enorme dano na sociedade econômicos e psicossocial e efeitos diversos e culturais na população. Transformar a morte em uma figura humanoide, ou seja, imaginar que a morte possa parecer humano, por ele ser igual a nós, pode ter sido uma maneira de nos ajudar a enfrentar esse medo. À medida que a praga continuava a assolar, esqueletos e até mesmo cadáveres meio decompostos tornaram-se uma visão comum naquela época. Eles enfatizaram a universalidade do Grim Reapir com a aparência humana, que serviram como um lembrete para as pessoas da morte. Assim como eu sou, vocês também serão. A história, Os Três Vivos e os Três Mortos, que adoro, foi apenas o começo. Igrejas e cemitérios em toda a Europa apresentavam cenas alegóricas da dança da morte mostrando esqueletos, cadáveres e pessoas vivas de todas as origens, todas as esferas da vida interagindo juntos. Nem rei ou mendigo, ninguém estava a salvo da praga. Dinheiro e status não podem salvar você.
Também vemos o surgimento de uma morte singular em outras obras de arte. Sobre retratando corpos ou coletando os mortos, motivos da pintura de Pieter Bruegel, chamado Triunfo da Morte, que ilustram o grande número de mortos que a sepultura pode consumir. Este período também marca o aparecimento de representações artísticas desses esqueletos com armas, um arco, espada, foice pequena ou foice grande. Por exemplo, em meados do século XIV, o poeta Petrarca escreveu seu poema, Triunfo da Morte. Após visualização dos afrescos do Campo Santo que um grande cemitério, que fica ao lado da Torre de Pisa na Itália. A popularidade da arte foi incrível. O nome da tela chamada Triunfo da Morte foi feita por Pieter Bruegel, em 1562. Na tela, é possível perceber como um dos eventos relacionados à chamada crise do século XIV marcou o imaginário da época. Qual era o evento retratado na tela? A Grande Fome, que depois inspirou mais ilustrações e pinturas que retratam a morte como um esqueleto ou um cadáver. Em uma carroça que passa por cima da população moribunda, com uma grande foice sobre o ombro. Isso mesmo, no ombro da morte o Grim Reapir. O sexo da morte pode ser masculino ou feminino, dependendo do país e período de tempo. Aqueles países e grupos de língua eslava e germânica imaginavam com mais frequência um homem Grim Reapir, enquanto uma versão feminina foi mais dominante nas línguas românicas e latinas. Não se esqueça que grande parte da cultura europeia remonta às mesmas raízes greco-romanas. Assim, os deuses da morte masculinos na cultura grega e romana influenciaram profundamente o Grim Reapir na sua aparência. Explicaremos como aquelas três figuras esqueléticas em decomposição são associadas. Para sabermos melhor a origem do ceifador, Thanatos é a personificação grega alada da morte não violenta, e, em comparação com o Grim Reapir, há duas diferenças principais. Thanatos é sempre sexo masculino e ele carrega os mortos. O Grim Reapir é mais frequentemente conceituado como uma reivindicação forçada do falecido, ceifando para baixo vidas indiscriminadamente. E também temos o Cronos, que é o deus grego masculino do tempo e que, por sua vez, é frequentemente confundido com um velho com barba longa e foice na mão. A semelhança física desses três deuses e as associações naturais com a colheita e a passagem das estações e o tempo os alinhou com a morte e uns com os outros. Quando os artistas e autores da Renascença procuravam maneiras de retratar a morte, eles adotaram elementos de Thanatos, Grim Reapir e Cronos, e substituiu a foice de mão por uma maior. A foice maior é mais eficiente, então vou explicar aqui alguns fatos da foice. Durante este mesmo período, no início do século XIV, quando vemos este aumento das imagens e ilustrações da morte com o esqueleto na arte e na literatura, a foice de cabo longo que você pode usar em pé, foi ganhando mais popularidade nas colheitas de milho da Europa medieval. As foices se tornaram virais no cenário da colheita de milho, era uma maneira mais rápida de cortar a relva do que a foice menor, causando um grande aumento da produtividade e que significava que menos trabalhadores eram necessários para a colheita. Mas por causa da força e altura necessárias para usar esta ferramenta maior, percebeu-se que era um objeto masculino. Aqueles que empunhavam foices nos campos eram chamados de ceifeiros. Aqueles que usaram foices eram cortadores de grama. Então, o Grim Reapir deveria ser tecnicamente um cortador sinistro que simplesmente não tem a mesma semelhança. Até este ponto da história medieval, existem associações claras da morte com o tempo e a colheita que ajuda a explicar por que este ceifador, esta figura que representa a morte, é retratado com uma foice na mão, ceifando os vivos rapidamente e em grande número. Muito parecido com a peste negra. As personificações da morte continuaram a ser populares, símbolo de compaixão, esperando de braços abertos pessoas após a morte.
que era um sinal de conforto e aceitação. Daí surgiu a associação da morte com o amor, levando a sua representação como um noivo de jovens mulheres durante o período renascentista, e eventualmente, erotizando e excitando sexualmente suas vítimas chamados de os amantes do demônio, que ganhou popularidade no século XVIII e séculos XIX. A palavra sombrio tem sido usada desde o final do século X para significar algo feroz, cruel, selvagem ou duro em disposição ou ação, ou ferozmente zangado. O apelido Grim Reappear, em referência à personificação da morte, aparece pela primeira vez na literatura inglesa em 1847 em O Ciclo da Vida Humana, que é na verdade a tradução parcial de um texto devocional alemão anterior de 1841 que acompanha a vida de cristãos. Então aí está. A morte como uma figura que tira vidas com uma foice existe há muito tempo, mas o nome Grim Reappear é mais moderno. A interpretação pode ser mais leve, como em Death Takes a Holiday de 1934, Meet Joe Black de 1998, e o programa de TV Dead Like Me. O Grim Reappear aqui tem o objetivo de humanizar a morte e mostrar que ela tem motivações e forma física muito semelhantes aos humanos. E faz sentido que em tempos de morte em massa, saibamos um pouco sobre esse objetivo agora. E ajuda a ver a morte não como uma força aterrorizante, invisível e indiscriminada caindo sobre nós, mas algo com um rosto, e talvez até com uma personalidade. Melhor que a morte, é um trabalhador burocraticamente focado no seu trabalho, pode ser irritante, mas identificável, cujo tempo ele passa absorvendo conceitos da vida, e não um buraco negro de nada. É fácil ver por que isso nos deixaria menos ansiosos e estou fascinado em ver como a literatura personifica a morte à medida que continuamos a lutar e, com sorte, nos recuperamos da pandemia. Como interpretar melhor a relação do Grimreappear e as pessoas no século XX e XXI? Grimreappear diminuiu o golpe de sua foice, por assim dizer, o excelente clipe de aventura de Bill e Ted. Mas sempre que há uma grande perda de vidas no mundo real, a morte retorna ao seu alegórico papel como algo a ser temido. Como em 1987, quando a Austrália usou a figura encapuzada para aumentar a conscientização sobre a AIDS. Ou mais, recentemente em 2020, quando cartunistas políticos e um advogado da Flórida usaram o Grimreappear para enfatizar os perigos do Covid-19. Em todo o mundo, as pessoas evocaram essa figura dramática da morte para enfatizar o alto número de mortos pela pandemia global ou como um aviso de reconhecimento significativo do que pode encontrar e o real perigo do vírus. A morte é pessoal e coletiva. Afinal, a morte é universal.